Boa noite, sejam todas bem-vindas para o nosso grupo Mulheres Transformadas. E hoje nós temos mais uma palestra com a Edivânia Soares, né, que tem um sobrenome parecido com o meu aí. E o tema é autoconhecimento. Não subestime o poder do básico para transformar sua vida. Seja muito bem-vinda, Edivânia. Fique à vontade para você se apresentar e trazer esse conteúdo maravilhoso, que é algo que tem transformado a minha vida há mais de 4 anos. O autoconhecimento. Muito obrigada. É um prazer estar fazendo essa primeira palestra aqui e trazer esse conteúdo que é tão importante para mim, foi tão importante para mim. Foi através da busca pelo autoconhecimento que eu descobri a psicanálise, foi através da busca pelo autoconhecimento que eu consegui transformar tantas coisas na minha vida. Às vezes eu olho e falo, meu Deus, quanta coisa aconteceu, quanta coisa o autoconhecimento fez comigo. Como eu me descobri, é claro que o autoconhecimento, às vezes a gente tenta colocar ele em uma caixinha, né? O que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é um leque enorme de possibilidades de descobertas. Ao longo da minha jornada de autoconhecimento começou com o professor neurocientista Pedro Calabres. O primeiro curso que eu fiz foi dele, a primeira formação foi dele. E eu entendi, eu falei, eu preciso buscar isso. Então depois veio a psicanálise, sexualidade, transtorno de humor e personalidade, veio diversos outros cursos. E hoje é um assunto que eu amo falar, porque se eu não sei quem eu sou, se eu ignoro esse básico sobre mim, nada na minha vida flui. Trabalho, relacionamentos, relações, não tem como. Se eu não sei quem eu sou, se eu ignoro esse básico de quem eu sou, a vida simplesmente trava. E é bem interessante, o professor Pedro Calabres também ele traz um dado que a maioria das pessoas são contratadas por competência técnica e demitida por competência socioemocional, ou seja, dificuldade nas relações. E eu tenho dificuldade nas relações quando eu não sei quem eu sou, quando eu não entendendo quem eu sou, tampouco eu vou entender o outro. E aí, o que que acontece? Eu não sei me comunicar com o outro, não sei qual é a melhor maneira de comunicar com o outro. Eu não sei o que exigir do outro, porque eu não me conheço a ponto de saber o que eu exijo. Como eu quero ser tratada? Eu não sei, eu não me conheço. E aqui, quando eu falo não subestime o poder do básico, começa com perguntas como: qual é sua cor preferida? Muitas pessoas não sabem. Por exemplo, qual é o seu prato preferido? Muitas pessoas não sabem. E tá tudo bem. A gente aprende, né, que isso não é importante, mas é isso que eu quero trazer hoje. Autoconhecimento é uma jornada, não é simplesmente, eu tenho autoconhecimento e tá tudo bem. Não, é uma jornada, cada dia você se conhece mais, cada dia você está maior e vamos desenvolvendo esse tema aí para as mulheres e eu espero muito, de coração, ajudar vocês. Se você quiser, já pode passar o próximo slide. Esse é o meu Instagram, quem quiser seguir é Edivânia Soares com 3S no final. Mas a gente já vai também para o próximo, e aí vou falar aqui um pouquinho resumido da minha história, o que fez eu me descobrir. É interessante que o professor Pedro Calabres, os primeiros vídeos que ele colocou ali no YouTube foi falando sobre a dor do coração partido. Foi quando ele fala literalmente um pé na bunda, e ele começou a explicar isso para as pessoas começaram a se identificar. E eu conheci ele lá em 2019, num divórcio. E eu comecei a entender, gente, isso é muito interessante, isso é muito incrível. E a profundidade que ele fala sobre esses assuntos fez eu ficar. E ali eu fui descobrindo várias outras coisas, que ele não fala só disso, ele é PhD em ciências. Eu fui descobrindo várias outras coisas. E eu entendi que muitas pessoas entram em um relacionamento, esse relacionamento dá certo, essa pessoa entra em outro relacionamento, e esse relacionamento bem não dá certo. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa foca no outro, o outro não me tratou bem, o outro fez isso comigo. Mas eu comecei a olhar para mim e pensar o seguinte: o que em mim fez o outro achar que poderia me tratar dessa forma? Por que eu aceitei isso?
Quem eu sou? Qual é o meu valor? Eu sei me posicionar? Eu sei quem eu sou? Eu sei o que eu espero das minhas relações, do meu trabalho. É comum em relações de trabalho também. Às vezes tem muita promoção, lugar. Deu uma travadinha aqui. Tá fechado o microfone. Tá ouvindo agora? Sim, Tá agora bom pra sim. mim? Então, o que eu tava falando ali sobre, às vezes, a relação de trabalho das mulheres, eu compro uma promoção citada pelo chefe, eu quero muito X ou Y. É bonito abrir uma vaga de promoção, mas ela não comunica. Eu queria ser, mas ela não vai lá e não comunica, e não fala que ela quer ser citada, que ela deseja aquela vaga. Ela não sabe exatamente quais competências ela tem a vaga. Ela sabe, eu sou boa, eu sou legal, eu me destaco. Aqui é uma boa comunicação, é boa em relações interpessoais, é boa com números, é boa com pessoas. E isso é muito interessante sobre o autoconhecimento em nós. O que fez foi eu tinha algumas qualidades, mas eu não nomear elas. Eu não sabia qual lugar que eu sabia das minhas competências. Eu sabia dar nome para elas. Se fosse para alguém dizer para mim assim, quem é você? Eu não sabia responder. Hoje eu sei muito sobre mim. Sobre mim. E eu conto para todas as mulheres. Saiba quem é você. Quem é você? Exatamente. Quem é você? O que você pensa? Por que você pensa? Você age? Você age? Porque em determinadas situações você age de determinadas maneiras. Quais emoções faz com que você age dessa maneira? Nós sabemos sobre nós mesmos. No quarto slide, vai falar sobre o poder do autoconhecimento para destravar a sua carreira e a sua vida. E aqui o foco é explore seus pontos fortes e seus pontos de melhoria. Porque se eu não sei quem eu sou, muitas das vezes eu me coloco em situações que eu não vou conseguir extrair o melhor de mim. Imagine pessoas que são extremamente extrovertidas. Eles amam estar com pessoas. E essa pessoa começa a trabalhar pouco sai de casa. A tendência é que essa pessoa chegue até mesmo a uma depressão. Mas ela não sabe. Ela não sabe se é o trabalho, ela não sabe o que está. Ela não se conhece, ela não conhece as necessidades dela. Ela não sabe, às vezes, descer do prédio para conversar, já ficar com um amigo ali. É equilíbrio. E muitas das vezes essa falta de equilíbrio destrói relacionamentos, destrói carreiras, porque a pessoa não sabe o que ela precisa fazer. Quais são meus pontos fortes? Explorar. Quais são os meus pontos de melhoria? E aqui, às vezes, a gente acha que ter um ponto fraco ou um ponto de melhoria é algo ruim. Por exemplo, é legal
Brasil, né? Porque as pessoas tendem a pensar sobre os brasileiros, são pessoas mais calorosas, alegres, sempre tem esse pensamento. Então, pensa-se que as pessoas mais extrovertidas são mais legais, mas o introvertido, ele tem profundidade, mais analítico, ele tem motivos também. Então, precisamos conhecer, saber analisar isso para não entrar na autocrítica, na autopunição, de ficar comparando o outro. Porque às vezes temos uma amiga que tem uma personalidade totalmente diferente da nossa. E ela é boa em muitas coisas e talvez nós não somos boas naquilo que ela é boa. Só que nós somos boas em outras coisas. Então nós precisamos olhar a nós. Porque é muito bom essa questão do ser humano ser diferente, porque se complementa. Imagina se todas as pessoas gostassem das mesmas coisas e fossem iguais. Não teria graça. Todo mundo com a mesma roupa, todo mundo com. Não teria graça. É legal, é um desafio legal entender o outro, entender que o outro é diferente. Aquele amigo, aquela amiga que é extremamente neurótica, que é preocupada, que vê problema em tudo. Quando nós estamos com um projeto, é para ela que nós ligamos. Amigo, o que, é que você acha que aqui pode dar errado? O que, é que você acha que pode melhorar? Mas ela, não, isso é um defeito. Às vezes a pessoa fala, isso é um defeito, a pessoa é extremamente negativa, vê problema em tudo. É ótimo. Vai ter situações que você vai ligar e falar, olha, eu estou pensando em dar esse passo. O que você vê de problema que eu posso me proteger antecipadamente? O que, que eu posso esperar aqui? Ela vai listar 30 problemas que você não viu. E você vai estar preparada para aquilo. E tá tudo bem. E vai ter aquele amigo que você vai ligar para ela e dizer: amanhã temos uma viagem, você vai com a gente? Ela fala: vai. Ela não pensa com quem vai deixar os filhos, ela não pensa no trabalho, ela não fala nada. E é legal também se ter essa pessoa na sua vida para topar aventuras com você. Só que às vezes nós focamos que nós somos diferente do outro e, portanto, essa diferença não é boa. Por isso que é importante conhecer as nossas diferenças e saber extrair os pontos fortes dessa diferença. O que essa diferença, o que esse ponto da minha personalidade, o que isso pode melhorar no meu trabalho, nas minhas relações. O próximo ponto são perguntas, né? O próximo slide são perguntas. E perguntas que às vezes a gente vê muito nas redes sociais, né? Você quer se conhecer? E tá lá aquele monte de perguntas. E às vezes muitas mulheres salvam e não respondem. Não pega um papel e uma caneta e responde. Às vezes a gente tem mania de procrastinar, deixar para depois. Ah, depois eu faço, depois eu vejo, depois eu resolvo isso daqui. Mas é bem interessante refletir sobre isso mesmo. Quem eu sou? O que eu quero? Quais são os meus objetivos? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo me aproxima ou me afasta da pessoa que eu desejo me tornar? Essa é clássica, porque muitas das vezes a gente está procrastinando, essa me ajuda muito, tá? Às vezes a gente está procrastinando ou está investindo tempo e energia em algum projeto que não vai trazer resultado a curto, médio nem longo prazo. Porque aquele tempo que você tá ali com uma amiga, às vezes você não tá trabalhando, você não tá produzindo, mas aquilo ali tá te nutrindo emocionalmente. Aquilo ali tem um benefício. Mas às vezes, rolar uma tela ali do feed não tá trazendo benefício nenhum. Um podcast, um vídeo de autoconhecimento mais longo, um curso, tá trazendo benefício. Mas tem coisas que às vezes não nos traz benefício nenhum. Essa pergunta é muito interessante para nós nos fazermos. Eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu preciso melhorar em mim, eu sei os pontos que eu preciso explorar, porque aquilo que há de positivo, aquilo que eu tenho facilidade, eu vou explorar, vou trazer para o meu trabalho, vou trazer para minhas relações. Se eu sou a pessoa que mais conversa, então eu vou chamar os meus filhos para conversar,
Eu vou chamar o esposo, vou chamar a amiga para conversar, para aconselhar. Eu vou explorar isso em mim. Só que daí, essa pergunta entra ali no momento que eu falo quem eu sou, para onde eu estou indo, quem eu desejo me tornar. Cada atitude, o que eu estou fazendo, está me aproximando ou me afastando da pessoa que eu desejo me tornar. Eu quero ser uma boa mãe e eu chamo a minha filha para uma conversa. Essa conversa, qual é o objetivo dela? Eu vou perder a paciência e gritar com a minha filha? Não está cumprindo com o objetivo. Se eu sei que eu sou uma pessoa mais estressada, que tem uma tendência de explodir com facilidade, eu não vou conversar hoje porque hoje eu estou estressada, eu vou deixar para amanhã. Porque o meu desejo é ter uma conversa, dar um conselho e chegar a um lugar de resolução de problema. Se eu sei que hoje eu não consigo, eu vou deixar para amanhã. Porque isso não está me aproximando da mãe que eu desejo ser. E assim em todas as áreas da nossa vida. Às vezes tem conhecimento que é muito comum. A gente vai passeando pelas redes sociais, vermos, por exemplo, da nossa área. Tudo aquilo que a gente precisa da nossa área vai aparecendo anúncios pra gente e tudo. Olharmos cursos e mentorias e tal e pensar, isso é para mim. Nossa, é muito bom. Porque tem uma copy muito feita, tem depoimentos. E às vezes a gente olha e fala assim, peraí, nesse momento da minha vida, isso é para mim? Não, nesse momento, isso, carregar. Isso é bom, mas isso não é para mim, não é esse momento. É muito importante também a gente saber disso. Eu deixei no próximo slide duas frases de Alice no País das Maravilhas, que é: se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Essa é muito clássica, né? Muito clássica. Mas a outra frase é: caminhar é fácil, difícil é escolher o caminho. E é aqui onde muitas pessoas vivem uma vida inteira sem saber quem são. Elas estão caminhando, fazendo alguma coisa. Estão trabalhando, sendo mãe, sendo esposa, estão sendo amigas, mas elas não sabem que tipo de amiga elas querem ser, que tipo de amiga elas são. Elas estão simplesmente deixando a vida passar, vivendo ano após ano, dia após dia, mas apenas repetindo um ano e depois repetindo o mesmo ano e depois repetindo o mesmo ano, porque elas não estão indo simplesmente para lugar nenhum, porque elas não sabem quem são, o que querem e do que gostam. Mas é aquela questão, elas não foram ensinadas a olhar para elas mesmas. E aí, nós mulheres, o convite para vocês é: olhem para vocês, se analisem, olhem para os seus sentimentos, para as suas emoções, se conheçam. Tem uma mulher incrível aí. Existe uma mulher extraordinária aí que você só ainda não conheceu. Mergulhe em você. A sua personalidade é incrível. O seu temperamento é incrível. A sua linguagem do amor é incrível. Você tem habilidades incríveis. Tem pessoas que às vezes se lastimam, mulheres, né? Porque, eu sou péssima na cozinha. Mas é ótima organizadora. É ótima com eventos. É aquela pessoa que quando chega todo mundo fica alegre. É aquela pessoa que tem às vezes uma conversa profunda, um colo para amiga. Você tem qualidades, você tem habilidades. Você só precisa olhar para isso. O próximo eu até já falei um pouco sobre no início, que é o básico bem feito. Nós negociamos o básico. Por exemplo, algo muito básico. Eu sempre passo para as minhas pacientes diário da gratidão. E muitas das vezes, muitas não fazem. É algo tão simples. No final do dia, você vai pegar um caderno, você vai anotar 3 motivos pelos quais você é grato e por quê. Motivo simples. Hoje eu sou grato porque comi a minha comida favorita. Hoje eu sou grata porque tive 5 minutos de conversa com a minha amiga. Porque eu sinto mais leve depois que eu converso com ela. Porque eu amo muito a vida dela e me sinto muito bem. Ponto. Isso vai melhorar o bem-estar. Isso vai aumentar a sua positividade. Mas tem pessoas que não fazem, porque é muito básico. Elas querem dar um passo muito grande. Só que nós nunca corremos uma maratona
1 quilômetro por vez, é um passo por vez. Essas atitudes pequenininhas que fazem a gente olhar para a vida e ver, poxa, minha vida é boa. Tem coisa boa acontecendo na minha vida. Faz a gente ter mais positividade, olhar para a gente com mais carinho, com mais empatia. Na próxima página eu escolhi 3 pilares. Apesar de, assim, os principais estudados na psicanálise, mas dá para abranger muito mais. Aqui no corpo eu coloquei saúde física e autocuidado. Eu me conheço, o que é bom para mim. Eu acho incrível que às vezes eu falo para as pacientes: olha, não tem saúde mental sem ter um corpo em movimento. Vai se movimentar, mas eu não gosto de academia. Pilates, caminhada, corrida, dança, bicicleta. E exercício em casa, abre o YouTube, bota yoga, pilates, vai aparecer tanta coisa, mas a pessoa não se conhece. Todo mundo aí, eu também preciso fazer na academia, fazer musculação. Ela não sabe o que é melhor para ela. Ela aprendeu aquilo que é bom para ela. Experimentar. A gente tem aquele medo de experimentar algo e se gostar. E se não der certo, tá tudo bem. A gente está aprendendo. A vida é isso. Vai ter um monte de coisa que a gente não vai gostar. A gente vai fazer e vai perceber que não era bem aquilo. Isso não é desistir, é muito diferente. Desistir é quando sonho um objetivo e aí eu vou para academia e o primeiro dia falo: nossa, meu corpo ficou muito dolorido, eu tô com preguiça, não vi resultado em uma semana, eu desisto. Agora, mudar e experimentar, não. Eu experimentei musculação, não gostei. Vou experimentar pilates. Eu vou fazer caminhada com as minhas amigas, que eu acho mais legal. E é isso. Cuidar do nosso corpo. Tomar água é o básico bem feito que muita gente não faz. A alimentação saudável é o básico bem feito que muita gente não faz. Cuidar de si mesmo, do corpo, da pele, cabelo, é o básico bem feito que muita gente não faz. Às vezes, o que nós esperamos? Eu preciso de dinheiro porque eu preciso fazer um procedimento estético. Mas um hidratante que eu compro na farmácia e passo no meu rosto é de autocuidado. Só que é muito básico e às vezes a pessoa negligencia. A questão do cuidado da mente também, buscar conhecimento, terapia, aprender a gerenciar as emoções e aqui colocar em prática aquilo que eu aprendi. Porque não adianta eu aprender a acumular conhecimento e não colocar em prática. E o espiritual? O espiritual, eu sei que nós moramos num país majoritariamente cristão, cristão católico, cristão evangélico, e mesmo pessoas que não são, elas acreditam em Deus. Nós sabemos que a oração, ela tem um poder de mudar nós mesmos. Só que a espiritualidade não necessariamente ela precisa ter ali a fé em si. Porque tem pessoas que encontram ali algo que transcende, algum motivo realmente para viver em ONGs que prestam serviço e apoiam outras pessoas, amar os outros, cuidar dos outros, do propósito no trabalho, e tá tudo bem. Mas tudo isso faz parte do autoconhecimento? Sim, tudo isso faz parte do autoconhecimento. Eu descobri o que é melhor para mim. Tem pessoas que fazem musicoterapia, tem pessoas que fazem TCC, tem pessoas que fazem psicanálise, tem pessoas que fazem atendimento com terapia com filósofos. Tem pessoas que preferem ser atendidos por neurocientistas. E por aí vai. E tá tudo bem. Porque ela se conhece, ela sabe o que é melhor para ela e ela se adapta àquilo que é melhor para ela. Aqui eu trouxe 2 ferramentas. Uma ferramenta é a DCD. Eu vejo o professor Augusto Cury, médico psiquiatra, falando muito sobre essa ferramenta. Eu amo o psiquiatra Dr. Augusto Cury. Eu lembro que o primeiro livro que eu li dele foi O Vendedor de Sonhos. E a linguagem dele é muito gostosa. Ele fala de forma muito clara, de forma que a gente entende muito. E essa técnica é muito importante, por quê? Às vezes, no processo de autoconhecimento, nós descobrimos coisas sobre nós que nós não gostamos tanto. Às vezes, são partes que nós olhamos e falamos: nossa, eu não gostei disso em mim. Às vezes, eu sou egoísta. Às vezes, eu não sou muito legal. Às vezes, eu sou brava. Às vezes, eu perco a paciência.
Às vezes eu não consigo controlar minhas emoções. E aí vem a autocrítica. E nós, como seres humanos, nós erramos. Todo mundo erra. E vem a autocrítica. E a maioria das pessoas, se nós colocássemos um gravador na mente dela para gravar todos os pensamentos dela, seria uma enxurrada de autocríticas. Muito pesada. Você é insuficiente, você é incapaz, olha o que você fez. Ninguém vai gostar de você. Como você consegue ser desse jeito? Só que quando nós vamos falar com o outro, nós filtramos isso. Quando a amiga nossa fez alguma coisa, algum erro, nós chegamos nela e falamos assim, amiga, foi uma fase. Você vai ter outra oportunidade. Fica bem. Você quer colo? Vou te fazer um bolinho. Vamos sair para você ficar bem? Mas com a gente não. Às vezes a gente deixa os pensamentos intrusivos rolarem na nossa mente, a autocrítica. E a técnica DCD, ela consiste em duvidar do pensamento e entender que esse pensamento, ele é um fato ou um medo. Eu cometi um erro. Ok. O quão catastrófico é esse erro? Um exemplo, vamos trazer um exemplo de trabalho. Você tem um trabalho pegou, essa pessoa te traz uma crítica. E aí, às vezes, a pessoa já fica, eu vou ser demitida, eu sou a pior pessoa do mundo, eu perdi o meu trabalho, eu tive a chance de ter um bom trabalho, mas ele me criticou. E a pessoa fica remoendo aquilo ali, ela não dorme de noite, ela fica semanas e semanas pensando naquilo e sofrendo e angustiada por conta daquilo. Ela começa a pensar, e a fatura do cartão, e o aluguel, e como é que eu vou fazer para pagar a escola das crianças? Se eu for mandada embora, onde é que eu vou? Hoje começa a alimentar aquilo ali, e aquilo vira uma bola de neve. Só que no duvidar, a pessoa pode pegar assim, eu não sou ruim mesmo, ou essa foi apenas uma crítica, porque de verdade esse trabalho não foi o melhor trabalho que eu fiz. E o meu chefe só está me dando um feedback positivo. E criticar essa verdade. Isso não é uma verdade, porque eu já fui elogiada pelo meu chefe, ele me criticou porque esse trabalho não foi o melhor. Eu vou lá nele, eu vou conversar com ele e perguntar para ele como é que eu posso melhorar para resolver isso e determinar qual atitude consciente eu vou escolher agora. Não vou me preocupar com isso, porque eu sei que eu sou uma boa profissional e esse foi um erro atual e eu vou corrigir. E assim em todas as áreas da nossa vida, às vezes no relacionamento, às vezes tem uma crítica do outro ou na amizade e nós estamos remoendo aquilo ali. E aquilo vai virando algo enorme, porque a gente vai alimentando. É como uma fogueira que a gente vai atiçando e ela vai aumentando, aumentando e aumentando. Outra ferramenta bem importante de autoconhecimento é a escrita. Escrever as emoções, o que você sente. Escrever, gente, é maravilhoso. A gente perdeu um pouco essa habilidade de estar escrevendo por conta do celular. Tem bloco de notas, tem um monte de ferramentas que auxiliam e é muito bom, sim. Mas papel e caneta é muito importante para você se conhecer. Quando você coloca suas emoções no papel e simplesmente deixa escrever aquilo que quiser. Se depois você quiser rasgar, queimar, jogar fora para ninguém ver, tudo bem. Mas escreve, vai botando os sentimentos, depois você lê. Nossa, eu escrevi isso? É sério que eu tô me sentindo assim? Às vezes você vai ter esse pensamento. Eu trouxe aqui nas últimas páginas algumas perguntinhas. E eu gostaria de verdade que vocês refletissem, porque assim, não adianta só fazer a pergunta e às vezes a gente fica assim, nossa, que isso pegou pesado, mas eu não sei a resposta. Não existe certo ou errado no autoconhecimento. Você coloca o que faz sentido para alguém. É a sua jornada. Ferramenta dos padrões de personalidade. E aqui, mais uma vez, personalidade não é sentença. Às vezes é uma pessoa extremamente introvertida, às vezes é uma pessoa extremamente neurótica, tem um temperamento ali mais sanguíneo, a pessoa fala assim, eu sou assim, tem aquela síndrome da Gabriele. Não é sentença. Você pode moldar, você pode extrair o melhor da sua personalidade. Você pode colocar os pontos fortes. Opa, esses aqui, esse é bom, esse eu vou explorar. Esse aqui, essa atitude minha, tá atrelada à minha personalidade. Só que eu estou magoando minha amiga com esse meu temperamento. Como é que eu posso moldar isso? E aí, quando você se conhece, você consegue se moldar.
E aqui tem algumas perguntas. Você foge de conflitos? Você se cobra demais? Você se adapta a situações, a pessoas, só para não perder, para se sentir pertencente? E aqui o problema não está em quem você é não ter consciência de quem você é. Eu sou sanguínea, muito sanguínea. Eu sou colérica, não tem problema. Eu sou melancólica, fleumática, não tem problema. A questão é, você tem consciência de como isso impacta a sua vida? Quais pontos impacta a sua vida? De que forma impacta? Em que momento? É comum demais entre melancólicos eles serem aquelas pessoas que são tímidas, meio retraídas, que quando tem um movimento eles ficam bem retraídos, mas com amigos e famílias tem uma classe de melancólicos que falam muito, muito mesmo. Ok, então eu sou tímida, mas em que situações? Ah, eu não quero um trabalho que eu tenha que me expor porque eu sou muito tímida. Mas se for algo que você gosta, você vai conseguir falar, ok? Se você estiver segura, você vai conseguir falar, ok? É isso que é o autoconhecimento. É saber quem você é para extrair tudo de melhor que tem em você. Porque você não precisa ser o outro, você já é incrível. Agora o próximo sobre projeto de vida. O que é inegociável para mim? Aqui eu já dei uma pincelada também. O que é inegociável para mim? O que eu quero, mais que tudo. Na minha vida pessoal, nos meus relacionamentos. Como eu me vejo daqui 5, 10 anos, é negociável eu conquistar isso daqui. Eu vou fazer tudo para conquistar isso daqui. E o que eu não aceito mais na minha vida? O que eu não quero mais na minha vida? E que tipo de vida eu quero sustentar também? Eu quero ser uma pessoa saudável? E aqui não é projeto passageiro. Ah, eu vou emagrecer 5 quilos. Não, eu quero ser uma pessoa saudável. E a consequência vai ser perder 5 quilos. Porque eu vou me alimentar bem, eu vou fazer atividade física. É a vida que eu quero sustentar. Não é, eu vou tentar gritar menos. Eu vou ser uma mãe melhor. E a consequência vai ser melhorar minha comunicação com os meus filhos. Eu vou ser uma esposa melhor. E quais são as consequências? Às vezes ter que pedir desculpas. Às vezes ver que eu errei. Às vezes ter conversas difíceis. Eu quero ter uma vida financeira melhor. E o que eu vou ter que fazer para isso? O que eu vou ter que sustentar? Às vezes desinstalar aplicativos online, que às vezes fica mandando ali mensagens para nós. Eu consigo me controlar? Sim, consigo. Ok, deixa o aplicativo lá. Não consigo? Desinstala. E aí que entra essa questão do autoconhecimento. Às vezes a amiga fala assim: não, amiga, não compra. E aí às vezes você olha e fala assim: como que eu não compro? Eu tô ali descansando. Quando eu olho a notificação de algo que eu queria, fui ver, já comprei. Você precisa se conhecer. Você consegue ter controle? Sim, ok. Mantenha o seu controle. Não consigo. Corta da sua vida aquilo que você não tem controle. E quanto mais você não decide sua vida, os outros decidem por você. Isso é fato. As pessoas vão te manobrar, às vezes nem é de forma maldosa. As pessoas vão solicitar de você que você haja e seja de X forma e você vai ser. Porque você não tem definido quem é você, o seu valor, o que você quer, para onde você está indo. Agora vamos falar sobre a ferramenta de ajuste de expectativas. Expectativa errada é uma fábrica de frustração. E aqui é interessante nós saber quem nós somos para não lançar as nossas expectativas no outro. Nos relacionamentos, no trabalho, com os nossos filhos. Às vezes a gente espera que eles agem de determinada forma, mas nós não combinamos isso. Porque às vezes nós pensamos, é óbvio que precisa ser assim. Mas muitas das vezes o óbvio precisa ser dito. Olha, eu estou entrando nesse relacionamento e eu espero esse posicionamento seu. Às vezes, quando a sua amiga chega e você acha que ela está invadindo demais o seu espaço, você fala, amiga, eu não gostei que você está invadindo o meu espaço. Porque às vezes a gente se frustra, porque nós não colocamos limite, aí quando o outro ultrapassa o limite, a gente se frustra. Mas nós não combinamos?
Nós não falamos para essa pessoa que até ali era o nosso limite. E aqui vem, eu comuniquei, eu só idealizei. Eu pensei, eu acho que a minha amiga vai entender. Ou eu falei para ela, amiga, isso aqui para mim não, isso aqui para mim sim. Eu espero X atitude. Você pode suprir essa expectativa? E aqui, expectativa clara protege relações, enquanto expectativa silenciosa destrói. E tem também essa outra pergunta que eu coloquei, né? Isso é realidade ou fantasia? O que eu espero das relações, do trabalho, de tudo? Eu só idealizei na minha cabeça, só fantasiei, ou realmente o outro prometeu